Fala pessoal, Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o amigo Ed, representante do Sindicato dos Motoboys, representante também da Associação dos Motoboys. Ele vai falar aí um pouquinho aí pra gente o que é tudo isso. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre participação de forma geral e falar um pouquinho das crianças que são o nosso futuro. Ed, obrigado por receber a gente aqui, fica à vontade, fala um pouquinho pra gente quem é o Ed, o que o Ed faz, qual é a participação aí sindical, qual é a participação o que é a associação. Vamos lá, fica à vontade, Ed. Meu nome é Ed Torres, sou secretário-geral do Sindimoto Baixada Santista, presidente da Ambasa, que é a Associação dos Motofretistas da Baixada Santista. Associação e sindicato correm lado a lado, né? Sindicato mais voltado ao lado jurídico, né? Representação jurídica, parte econômica e tudo mais. E a associação voltada mais para o social, né? No fortalecimento aí da categoria. Bacana. Ed, entrando um pouquinho, né? Já que você falou de categoria, sindical, associação, qual a importância das pessoas participarem das organizações sociais de forma geral? Seja ela um sindicato, uma associação, enfim, um conselho. Qual a importância da participação das pessoas? Cara, política, né? Infelizmente hoje não, né? Sempre foi assim, né? É que antigamente as pessoas não se ligavam muito na política em si, né? Mas o que rege hoje um município, uma sociedade, é a política, entendeu? Então, assim, e a política em si, né, municipal, no nosso caso aqui em Santos, ela não tem braços para poder abraçar todos os setores, né? Então, assim, as ONGs, associações, munida, né, da sua, como eu posso dizer, representatividade, da sua comunidade, né? Fica mais fácil para poder conseguir uma melhora, entendeu? Para aquele grupo específico, que no nosso caso, motofretista, né? Então, associações de bairro, associações ONG de animais, entendeu? Mais ou menos isso. Bacana. Ed, entrando um pouquinho mais a fundo no tema, qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele um síndico de prédio, presidente de sindicato, presidente de associação, qual a importância de nós participarmos da escolha dos nossos representantes? Essa daí é uma pergunta, né, que acho que todos deveriam ter aí afinada na ponta da língua, né? Porque assim, você quando deixa de exercer o seu poder, né, de escolha, você fica sem rumo, entendeu? Então você tem que pesquisar, no caso das eleições municipais, você tem que pesquisar um político que vá te representar sobre todo o aspecto daquilo que você deseja para uma cidade melhor, entendeu? Para a sua melhora. Então, assim, procurar geralmente aquele político que está voltado a melhorias do seu bairro, entendeu? E fazer com que o seu voto, junto com os demais, consigam colocar pessoas que tenham um pensamento alinhado com o seu. Bacana. Ed, entrando agora do outro lado, né? Qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes, nós não participarmos das escolhas? Aí fica fácil de responder essa daí, né? É chorar calado, né? Sem reclamar, porque assim, não adianta você se negar, né, às suas obrigações e querer uma Santos melhor, um bairro melhor, entendeu? Então, assim, você deixar a quem dos outros escolher por você, entendeu? Porque, assim, o exemplo, né? A minha praia é a moto, é a minha categoria. Então, você imagina, se todo mundo resolvesse colocar políticos voltados a essa categoria e ninguém mais quisesse, você imagina como que ia ser essa cidade, né? Só voltada a benefícios para o pessoal da minha categoria, né? Então, assim, a importância ela é válida,
ela é real e você tem sim que se informar, saber em quem você está votando, escolher corretamente e procurar um que seja alinhado com os seus pensamentos. Bacana. Ed, entrando agora numa eleição que é uma eleição voluntária, né, uma eleição eletiva, e tão importante que é a eleição do Conselho Tutelar, onde você tem uma série de fatores aí para que até se chegue à eleição. Você tem uma série de documentos que você precisa apresentar, você tem uma prova, você tem um teste psicológico, você tem uma fase oral, né? Você pode votar em até 3 candidatos, ainda tem a dificuldade do local, que às vezes não é o mesmo local da eleição convencional, muda um pouquinho o cenário, porque junta 3 ou 4 escolas, né? Qual o seu ponto de vista desta eleição ser uma eleição eletiva, onde a pessoa vai votar se quiser, sendo um cargo tão importante que cuida do nosso futuro, que são as crianças? Esse é um tema complicado, né? Eu acho que esse é um tema que deve ser bem discutido, principalmente para as classes mais inferiores, né? De menor poder aquisitivo, porque são essas as pessoas que mais necessitam, né, desse trabalho que é o Conselho Tutelar, né? Porque são as crianças que mais necessitam, são as crianças que mais merecem atenção, né? São as que mais são desrespeitadas. Então, assim, esse crivo da escolha, né, eu acho que é bem criterioso, mas necessário, porque é um cargo de extrema confiança, né, e de muita importância, porque é o futuro, né? Então, assim, o Conselho Tutelar, ele tá dentro da casa das pessoas, quando necessário, né? Ele tem que estar ativo, tem que ser fiel, e não pode ser qualquer uma pessoa simplesmente para ser um trampolim político, né? Mas também uma pessoa que consiga chegar lá, né, passando por todo esse crivo que é difícil, que é complicado, que ele consiga se doar a essa função, eu acho justo, né, e interessante que ele consiga galgar, né, a vereança, porque se ele fez um bom serviço para a sociedade, né, como conselheiro tutelar, como vereador, eu acredito que o trabalho vai ser bem feito. Bacana. Ed, entrando um pouquinho agora no tema da criança, né, que é o foco da função do conselho. Qual a importância na formação da criança ela fazer uma atividade fora de casa, seja um futebol, né, uma música, enfim, qual a importância na formação da criança ela fazer essa atividade fora de casa? Olha, cara, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou de família pobre, né? Fui nascido e criado em São Paulo, na favela, né? E sei da importância que é o esporte na vida das pessoas, né? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, corri atrás disso e todo o meu tempo e esforço era voltado para o meu sonho. Então eu não tive tempo, né, de pensar em outras coisas ou ter outros caminhos. Então, assim, eu posso dizer, sou a prova viva disso, de que o esporte, ele salva, tá? Ele educa, sim. A educação tem que vir do pai, da mãe, né? Mas o esporte, ele ajuda. Então, assim, um conselho tutelar forte, ele consegue, sim, ajudar nas atividades extras, né, do cotidiano da escola normal, a formar seres humanos e boas pessoas. Bacana. Ed, continuando ainda na criança, agora entrando um pouquinho mais a fundo, qual a importância da fé na formação da criança, seja ela qual religião for, né? Enfim, qual a importância dela participar das atividades religiosas, de forma geral? Isso aí é um tema bem complicado, né? A minha família
ela era não, né? Ela é católica, né? Mas como eu sou de uma família bem grande, né? Então, assim, uns tinham eram mais voltados para religião africana, outros católicos, outros, enfim. Eu acho que a crença, né? Eu acho que ela ajuda bastante, ela dá limites, né? Eu, como acredito bastante em Deus, eu tenho alguns limites do que fazer ou não fazer. E eu acho muito importante, né, a orientação, né, religiosa. Mas eu fico meio, como posso dizer, preocupado, né, com a imposição, né. Eu acho que isso aí seria uma coisa mais familiar mesmo, dentro do núcleo da família mesmo, para que os pais, né, orientem aí da melhor forma, né. Eu acho que é meio perigoso quando pessoas de fora acabam tentando influenciar ou, né, de certa forma, orientar a seguir uma religião. Então, isso é um tema bem complicado. Bacana. Ed, fugindo um pouquinho do nosso tema, você aí, né, tá à frente aí de uma categoria em várias partes aí. Eu queria que você contasse aí para nós qual foi o momento que você falou, pô, esse valeu a pena, né, esse eu ajudei, qual foi o momento mais marcante aí dessa trajetória aí na frente da categoria, seja na associação, seja no sindicato, enfim, qual o momento mais... Olha, assim, são vários momentos, né? Vários momentos assim que eu poderia estar dizendo aqui para você, que me trouxeram alegria, né? Foram alguns momentos, né? Passei alguns momentos legais aí, porque eu tô nesse movimento há 10 anos, né? Então, assim, quando algum motoca te procura, né, referente ao serviço dele, ao emprego onde ele está, pô, tá acontecendo isso comigo lá, Ed, tem como você, né, poder colar lá, trocar uma ideia com o patrão, e aí você chega lá para conversar, acaba desenrolando, e aí ele, né, o patrão acaba entendendo toda a situação e consegue um registro, isso aí é legal, cara, isso é uma coisa bem legal, assim. E outros momentos, esse eu não diria que seriam tão legais, né, mas acidentes acontecem, né, e a nossa categoria hoje, como ela é muito precarizada, então, assim, o cara tem que trabalhar hoje para ganhar o de hoje. Se ele não trabalhar amanhã, ele não ganha. Então, assim, e aí quando ele sofre um acidente, aí ele fica desprovido, né? Então, assim, ele não vai trabalhar amanhã, nem depois, nem depois, nem depois. E aí você acaba ajudando, como você já me ajudou algumas vezes, eu agradeço muito, com cesta básica, né? Porque a gente sabe qual que é a dificuldade. Nem tanto no motoca, né? Mas esse motoca tem uma família, tem uma esposa, tem um filho, tem uma filha, entendeu? E a preocupação dele não é nem pagar a conta, cara, é dar o alimento, entendeu? O mínimo, o básico, que é alimentar a sua família. E aí ele fica, quando acontece, infelizmente, isso, ele fica, né, desprovido ali, naquele momento. E aí a gente, com amigos como você, como o Chicão, que já me ajudou bastante, e outras pessoas, não vou citar aqui porque eu vou acabar esquecendo alguém, sempre nos ajuda aí. Então isso é uma hora que me traz felicidade no coração. Bacana. Ed, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado aí para quem escutou um pouquinho da nossa história, para quem participou aí, né, da nossa conversa. Tema livre, fica à vontade. Ó, vamos lá. Primeiro o tema político, né? Pessoal, vamos escolher aí bem, vamos ter consciência de que essa coisa aí de que político não presta, todo mundo não presta, isso não existe, tá? Nem todos, né, infelizmente, são perfeitos, mas temos que votar direitinho aí, vamos escolher direitinho, vamos pesquisar direitinho, vamos procurar aquelas pessoas que estão com os pensamentos alinhados com o seu, tá? Que se comprometam, porque tem gente boa assim, tá?
Depois é para minha categoria. A categoria que eu amo, há 22 anos eu faço isso, faço ainda, trabalho em cima da moto. Eu queria só, nesse momento, nós estamos num momento bem conturbado aí, sobre os aplicativos, né, que é um tema bem complicado no momento hoje, né, porque uma parte quer vínculo, outra parte não quer vínculo. Então, assim, vamos ter um pouco de calma. Não somos nós que decidimos, não é o pessoal do sindicato, não é o pessoal da associação, não é o pessoal de grupo, de WhatsApp, não é aliança, não é nada. Quem resolve são eles lá em cima, tá? Então, assim, vamos esperar, vamos ter calma, que tudo vai melhorar. Isso aí, Ed. Obrigado por receber a gente aqui. Valeu, cara. Obrigado a você. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre.